Livro de Apocalipse, capítulo 13. Nesse capítulo nós vamos ter a apresentação então da besta, né? Aqui vai aparecer em toda a sua forma a besta do livro de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta. Então João aqui ele está então descrevendo, né, a sua visão. Isso é uma visão. E ele vai descrever a besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. A gente já falou um pouco sobre a diferença, né, entre diademas, né, e coroa. Né? Coroa é um símbolo real, de realeza e poder. Diademas também era usado por reis, né, mas era mais tipo um adorno. Né? E tinha 7 cabeças, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Você lembra desses animais na visão do livro de Daniel. Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, o profeta teve uma visão de 4 animais. Um leão, depois um urso, depois um leopardo e por fim também aparece uma terrível besta. Essa mesma besta do capítulo 7 de Daniel é essa mesma besta que aparece aqui. Ela, na sua forma mais cruel, poderosa e perversa, ela é a soma de todos os animais anteriores, o leão, o urso e o leopardo. Então, no livro de Daniel, aqueles animais representavam impérios. O leão era o grande império da Babilônia, o urso era o império medo-persa e o leopardo, que tinha uma cabeça, um grande chifre, que depois o chifre é quebrado e aparece 4 cabeças, é o símbolo do império grego. E por fim a besta, que seria um terrível império que iria surgir. Seria o 4º império. No livro de Daniel capítulo 2 também temos a mesma visão na forma de uma estátua com 4 partes, onde a quarta parte também é um terrível império que iria surgir. Qual foi o 4º império? Bem, sabemos pela história, né? O primeiro império foi da Babilônia, o primeiro grande império, depois o império medo-persa, o império grego. E qual foi o império que veio em seguida? Nós sabemos que foi o império romano. Foi o império romano. Exatamente, o império romano representa essa besta e ela é a soma de todos os outros impérios, porque tinha todo esse poder. Né? Agora tem um detalhe na visão dessa besta, que foi trazida pelo dragão por Satanás. Já sabemos qual é o objetivo de Satanás, destruir o povo de Deus. Né? Ele vai usar esse grande poder contra o povo de Deus. Ele já fez várias tentativas frustradas e agora ele vai tentar de uma maneira mais cruel e perversa e poderosa. Mas veja o detalhe no versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Nós cremos que, sendo aqui claramente o Império Romano, após esse capítulo, na próxima semana a gente vai ver o capítulo 17, onde a besta vai ser identificada com extrema precisão, a ponto de ser informado para a igreja o momento que ela iria surgir. Então, as cabeças seriam os reis. As cabeças sempre representavam os reis. Em Daniel, o leopardo tinha 4 cabeças, que foram os 4 generais do Império Grego. Né? As cabeças representam os reis. O animal é o império e as cabeças representam os reis. Então, essa besta tem 7 cabeças. Então, encontramos aqui os reis, os imperadores do Império Romano. Uma cabeça já havia sido a besta, mas ela tinha sido golpeada de morte. Então, qual foi o imperador anteriormente? Agora vamos voltar um pouco para trás, da época de Apocalipse. Qual tinha sido o imperador que tinha tomado essa atitude de pelejar e lutar contra os santos, de levar os cristãos à morte nas arenas para os leões, e que havia morrido? Quem tinha sido esse imperador? Exatamente, o imperador Nero. Muito bem, você sabe. Foi o imperador Nero que
tinha encabeçado inicialmente uma perseguição, inclusive foi na época do imperador Nero que os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, foram mortos, né? Mas Nero morreu. Na verdade, Nero se suicidou, conforme a história. Então, aqui há uma provável descrição disso, porque foi golpeada de morte, mas veja, a ferida mortal seria curada, né? Aqui na visão ela foi curada. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela mesma maldade e atitude de Nero seria novamente trazida de volta. E toda a terra iria se maravilhar seguindo a besta, né? Esse grande poder. E o que as pessoas iriam fazer? Iriam conferir a essa besta todo o poder, toda a honra e toda a glória. Mas quem está por trás da besta? O dragão. Ao adorarem e darem honra e louvor e glória à besta, aquele poderoso império, eles estão fazendo isso também a quem atribui a autoridade à besta, que é o dragão. Por isso que o versículo 4 diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa frase os irmãos entendiam muito bem, isso era muito ouvido. Essa frase era muito falada na época. Quem é semelhante ao Império Romano? Quem é que pode contra o Império? Ninguém pode. Qualquer amotinamento, qualquer tentativa era esmagado com toda a ira, com todo o poder. Nem os povos dominados tinham poder contra a besta. Eles tinham que admirá-la e honrá-la aí, né? E lembra os próprios judeus tentaram isso, né? Tentaram Jerusalém, tentaram libertar Jerusalém, mas foram esmagados pelo poder romano, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, o poder romano era implacável. Quem é semelhante a esse poderoso império, a besta? Quem pode contra ela? Ninguém poderia. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Isso era muito ouvido pelos imperadores, né? Arrogâncias e blasfêmias. Se achavam os poderosos, os donos do mundo, os deuses, os imbatíveis, todo o poder estava sobre eles. E eles gostavam disso. Mas repare que a autoridade seria limitada. Esse poder que Roma teria seria limitado. E aqui aparece mais uma vez o tempo profético, né? 42 meses. Tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Então é um tempo profético. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Repare, difamar o que é o tabernáculo? O tabernáculo é o templo. Mas ele não está identificando aqui, não é o templo de Jerusalém. O templo em Jerusalém, provavelmente nessa época, já havia sido destruído. Mas é os que habitam no céu, né? O tabernáculo celestial, que foi exatamente a visão de João. E foi dado poder à besta para que vencesse os santos, para que os atacasse e os vencesse. Lembra na imagem das duas testemunhas? Aquilo é um retrato fiel, usando outra simbologia do que estava para acontecer. Elas iriam pregar com todo o poder, sinais em nome de Deus, mas seriam mortas. Seria dado poder para que as matassem, e todo o povo iria se alegrar com a sua derrota. Então, um resumo dessa visão das duas testemunhas está aqui no resumo desse capítulo, no versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. As duas testemunhas foram vencidas, ficaram mortas, nem sequer foram sepultadas, ficaram largadas lá, né, no meio da praça. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem era, na época do livro do Apocalipse, que tinha autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação? Você sabe a resposta, né? Era o Império Romano, né? E nós temos que ler o livro de acordo com o contexto. O livro foi escrito na época do domínio do Império Romano, está falando claramente sobre ele, mas está falando de uma maneira simbólica que permitiu que a carta circulasse entre toda a igreja sem apreensão do exército, dos soldados, porque eles não entendiam essa linguagem. Mas quem é que tinha toda a autoridade sobre todos os povos, todas as tribos? Era o Império Romano. Então é muito clara essa identificação aqui no livro de Apocalipse. Agora, quando se rouba isso e se joga para o futuro, você está ignorando o sentido que o livro teve para a igreja original. Temos que entender como eles entenderam. Deus não pode falar uma coisa para um povo e depois aquela mensagem querer dizer outra coisa que não diferente do que falou originalmente.
e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem são esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro? Todos esses que não aceitaram a vida em Cristo Jesus. Todos esses que não creram, que não se arrependeram, que não ouviram a mensagem, fecharam seus ouvidos para a mensagem que estava sendo pregada em todo o império. Não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que quer dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Jesus foi morto nessa época, podemos dizer, anos atrás, tinha sido morto em Jerusalém. Por que desde a fundação do mundo? Porque Deus já havia estabelecido o seu eterno propósito de que Cristo viria para ser o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Deus anunciou aos seus profetas os sacrifícios, a construção do templo, o sacrifício de quê? Do Cordeiro. Um Cordeiro sem defeito era sacrificado, já anunciando a morte de Cristo. Então aqui está anunciando que Cristo foi morto no sentido de que Cristo já foi determinado, que Cristo seria o Cordeiro que seria sacrificado desde a criação do mundo, que Deus já tinha o seu eterno propósito. Lembra de Efésios capítulo 3. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Qual era a perseverança e a fidelidade dos santos? Saber que Deus faria justiça. O versículo 10 está dizendo o seguinte: Deus vai fazer justiça. Eles levam para o cativeiro, eles irão para o cativeiro. Eles estão matando a espada, eles morrerão à espada. Então, a perseverança e a fidelidade dos santos, dos cristãos, da igreja, estava em saber que aquele mal que eles estariam fazendo iria se voltar contra eles, como de fato aconteceu. Mas agora vamos ver uma outra besta. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, essa segunda besta, ela é uma forma de religião, porque ela tem 2 chifres e parece um cordeiro. Então ela tem uma forma de religião, mas ela é maligna, porque ela fala como um dragão. Que religião seria essa? Veja bem, uma das formas que o Império Romano usou para unificar o seu império, o Império Romano precisava fazer com que todos fossem fiéis e leais a ele. As pessoas tinham que temer Roma, saber que o Deus de Roma era um Deus poderoso. E uma maneira que Roma encontrou excelente de fazer isso foi propagar com toda a força em todo o império a sua religião, os seus deuses. E quem eram os deuses romanos? Eram os imperadores. Inclusive os imperadores que já tinham morrido eram construídos templos para eles, imagens eram construídas para ele, como inclusive vai ser falado aqui, que eram construídas imagens para ele, para os imperadores. Então Roma passa a divulgar a sua religião. E a religião vai por todo o império, havia aquelas procissões, e eles estavam anunciando o poder de Roma no seu Deus, para que todos adorassem esse Deus, e adorando o Deus de Roma e crendo que esse Deus era verdadeiro e poderoso, muito pouco provável que iria haver insurreição, iria haver revoltas nessas províncias por temer esse Deus. Então essa segunda besta, o que é que ela vai fazer? Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ela exerce, ou seja, ela proclama a autoridade de Roma. E o que é que ela faz? Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Lembrando de Nero. Então a religião romana ia proclamar a todos que adorassem e se rendessem ao poder de Roma, ao seu Deus, que o seu Deus era poderoso, que tinha conferido a Roma todo o império. Mas quem foi que conferiu a Roma todo esse poder? Sabemos muito bem que foi o dragão, que foi Satanás. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Claro que isso aqui é uma linguagem simbólica, a religião romana não tinha esse poder. Eles faziam sinais no sentido de, digamos assim, sinais de magia, de ilusionismo. Isso era feito, sim, para impressionar, para fazer as pessoas crerem. Então Roma usava isso. Roma usava seus magos, seus ilusionistas, para fazer sinais e fazer as pessoas crerem que Deus estava agindo através deles.
seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. Então imagens passaram a ser feitas, né? Imagens pequenas imagens endeusando os imperadores. Havia templos para os imperadores em várias cidades, né? A gente viu na carta às igrejas que Pérgamo, né, é chamada de onde está o trono de Satanás, porque lá tem um grande templo, e de Pérgamo é que partia toda essa religião romana que saía divulgando a religião romana em todo o império, né? Então, de onde foi o lugar que essa religião romana ela floresceu para divulgar a adoração a Roma? Foi exatamente da região onde estava localizada as 7 igrejas, ou seja, da Ásia Menor. E muito provavelmente, certamente, da cidade de Pérgamo, que é dito onde estava o trono de Satanás. Então, foi dali que Roma, né, investiu na sua religião. E foi exatamente onde as 7 igrejas foram localizadas e que precisavam perseverar, porque ali seria o centro de todo o domínio. Você veja, aquela região da Ásia Menor, ali da Turquia, se você olhar no mapa, ela é o centro do Império Romano, né? Roma está bem, né, lá na Itália, né, um pouco distante, mas o centro de Roma era na Ásia Menor. Então foi dali que Roma passou a difundir a sua religião, que é a segunda besta. O que a religião vai fazer? Fazer com que todos adorem a primeira besta. Quem é a primeira besta? Roma. O que a religião fazia? Fazer com que todos adorassem e endeusassem os imperadores. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Exatamente. Então, a adoração ao imperador passou a ser uma marca de fidelidade. Não era uma opção, era a sua obrigação como cidadão romano. Você tinha que prestar adoração ao Deus romano. Veja bem, Roma não está exigindo que você abandone a sua religião. Qual é o seu Deus? É Diana dos Efésios? É o Deus grego Zeus? É Apolo? Qual é o seu Deus? Não importa. Não importa. Pode continuar adorando o seu Deus, mas Roma apenas exige que você também preste louvor ao Deus romano, que queime incenso a ele, que também preste adoração. Em seguida você continua com o seu Deus, nenhum problema, mas que também você adore. Então Roma exigia isso, né? A todos, a quem? A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Isso é um símbolo, né? Isso não aconteceu literalmente no Império Romano. O governo romano nunca fez uma marca para todos os imperadores, mas essa marca aqui ela é descrita como que seria um símbolo de, digamos assim, de identificação, né? Eu já ouvi no meu estudo sobre a história romana de que Roma, em certo momento, ele oficializou essa adoração através de um documento. Havia um documento que todo cidadão romano tinha que adquirir, e nesse documento comprovava que ele era participante também da adoração romana. Seria semelhante hoje ao nosso título de eleitor. O título de eleitor ele é um documento muitas vezes importante e exigido, e ele faz ver que você é participante da democracia brasileira e que você vota, elege seus representantes. Então, esse documento faz com que, ao ser conferido isso, você possa ter direito a fazer concursos e outros benefícios, não é isso? Então, Roma também teve um documento onde conferia que você também, em todos os seus direitos, todos os seus deveres de cidadão você também participava da adoração romana. Talvez esse tenha sido, né, o sinal, né, a marca dos adoradores, que os cristãos não receberam. Os cristãos se recusaram. Então você começa a entender que vai haver um grande conflito, né? O grande conflito não é aquele grande conflito daquele livro do Adventismo, não. É o conflito aqui da igreja contra o Império Romano, porque a igreja vai se negar a participar dessa adoração. E eles vão sofrer, eles vão ter seus negócios boicotados. Os cristãos vão ser identificados, vão ser observados, e vai ser proibido de fazer negócios com os cristãos. Os cristãos muitos eram comerciantes, muitos tinham hospedaria. Então, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aquele documento passava a ser uma marca para que qualquer pessoa que pudesse negociar, pudesse viver no império, tinha que ser participante. Essa foi uma forma que Roma encontrou muito eficiente, digamos assim, de fazer com que todos no império ficassem submissos ao poder de Roma através da religião. É como hoje, se você não vota, você não tem título de eleitor,
Você vai poder comprar e vender, mas você vai ter muitos problemas em concursos, né, em empregos e outras coisas. Agora, repare o grande mistério do versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu sei que tem essa piração aí de querer encontrar código de barras, dizer que é o número da besta, e pegar o número do Papa e transformar em 666, né? Eu sei que tem muita coisa aí, mas olha, qual é o número de Deus no livro do Apocalipse? Em toda a Bíblia. Qual é o número divino? Qual é o número que Deus sempre usou, né, para executar os seus trabalhos, o seu juízo? Qual é o número divino? Você sabe exatamente, é o número 7. É o número 7. Então, qual é o número do mal? O número do mal é o número 6. Então, aqui o número 6 ele é repetido 3 vezes, mostrando que é o mal ampliado, né? É o mal em toda a sua forma, em toda a sua crueldade. Agora, tem um detalhe, ele é número de homem. Ou seja, é um homem que vai estar incorporando todo esse mal. Ou seja, o dragão, Satanás, está conferindo a um poder, mas esse poder está centralizado em um homem, um ser mortal, que é exatamente César, né? César, o imperador romano. César, na verdade, era um título, né? Tibério César, Calígula César, Nero César, né? O nome do imperador recebia esse título. Então é número de homem. 666 é como que tenta ser 7, tenta ser perfeito, mas é imperfeito e ele é ampliado, né? Todo mal é ampliado. Então não há necessidade de querer identificar ninguém no futuro com esse número. Esse número representou um homem que estava encabeçando esse grande poder, né? Representava a besta. A besta, o Império Romano, esse incrível poder estava todo centralizado em um homem, que era um imperador romano. No próximo capítulo, no capítulo 17, nós vamos continuar esse mesmo contexto da besta, porque ela vai ser identificada com todos os seus detalhes e vai ser também visto qual seria o momento em que ela iria chegar e também o seu destino, qual seria o seu fim. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.